Salve, Cavaleiro da Luz! Salve essas forças, Poder Supremo Descarte. Salve a luz de Oxalá! Porque é só ele mesmo na vida de vocês. 7 vezes no caminho, 7 vidas, um destino. 7 amores são a história desse eixo trabalhador. Com ele sempre ao meu lado, sei que estarei de pé. Salve 7 encruzilhadas, o meu amigo de fé. Laroxo! Salve seus 7 encruzilhadas! Eita! Mas tudo isso faz parte do sistema de vocês, viu, menino Biscard? Salve, Cavaleiro da Luz! Salve essas forças, Poder Supremo Descarte. Salve a luz de Oxalá! Porque é só ele mesmo na vida de vocês. Sabe que esses dias eu tava pensando que deve ser... A encarnação é como se fosse um período de férias, porque aí vocês só trabalham. Ah, como assim? Não entendi. Tipo, eu saio do mundo espiritual e venho pra Terra, então eu posso escolher se eu vou trabalhar ou não. Aí no mundo espiritual não tem essa, Não tem. não é? Se você tem uma até certa porque elevação. A palavra trabalho vem de vocês. Né? O espírito não existe o trabalho. Entendeu? Mas isso... Tá, existe o quê? Só o passado. Existe, digamos assim, a elevação. Então eu sei que eu tenho que plantar essa semente porque eu vou me elevar. Entendi. É como se fosse o passado constrangendo o senhor a fazer o melhor por si mesmo. Espera um pouquinho que a menina vai arrumar aqui, a menininha tá aqui, espera um pouquinho. Olha. Vou mandar aqui, vou mandar ali para ver se esse negócio dá certo. Agora deu. Deu? Mas quando o senhor chegou, o senhor começou a falar alguma coisa. O senhor até estava me explicando sobre a nuvem que paira sobre os céus do nosso país. É como se fosse uma nuvem, né? E que alguns não querem que essa nuvem saia para vir o sol. Algumas mentes humanas, né? Humanas e desencarnadas, né? Aí também, aí fica atraindo todo aquele povinho. Oh. E aí, como é que tá os conhecimentos aí que eu estou transmitindo aí para vocês? Olha, tá indo muito bem, graças a Deus. O povo gostou muito, teve uma boa receptividade. Então, tá sendo bastante útil, viu, seu Sete? Tô gostando muito. Teve algumas perguntas sobre coisas que a gente não respondeu. Não sei se o senhor quer responder rapidamente. Pode falar. Porque a respeito daquilo que a gente falou. Por exemplo, se a pessoa chama de Oliveira, o D faz parte do sobrenome, então entra lá. Entendi. Bom, eu vou falar a resposta que eu dei para ver se eu tô certo. O que é? Me explica para mim, não entendi. O D é sobrenome. Por exemplo, se eu chamo João de Oliveira, o D não é parte do sistema, é parte da linha ancestral, não é? Não, mas vocês estão fazendo tudo errado. Por quê? Eita, povo cabeçudo. Eita, povo Como é que que não é? entende. Mas nós não demos uma explicação. Que antigamente o povo falava Batista Viscardi primeiro, Batista Sim. Viscardi segundo. Não falava de Batista Viscardi primeiro, nem de Batista Viscardi segundo. Uhum. O D, o que é nessa língua aí portuguesa de vocês, o que significa o D? O D que quer dizer que pertence a alguma coisa. É. Mas está ligando o nome do sistema e o nome da linha ancestral, não é? Então está ali no meio. Se está no meio, não pita nem de um lado nem de outro. Ainda bem que eu perguntei, nossa. É que vocês não prestaram atenção.
Eu não falei que a menina chama Márcia Cristina, ponto. Silva Moraes, eu não coloquei o da Silva. Ah, entendi. É que a gente não sabia se tinha da Silva no nome dela. Tem o da Silva, não foi com da Silva. Tá. Entendi. Ótimo. Tem. Entendi. Ele não está partindo nem para um lado nem para o outro. É para unir as duas forças aí. Tá. Então é algo neutro. Entendi. Bom. Como considerar quando uma pessoa é adotada e tem seus nomes alterados por uma nova família? Eita, essa é a pergunta que eu estava esperando. Vamos ver. Essa pergunta que eu queria que tivessem feito lá atrás. Aí vai trazer uma outra situação. Porque quando se adota, né, uma criança, a criança, pela divindade espiritual, ela é aceita pela nova família. Mas ela traz resíduos energéticos da linha ancestral dela. Uhum. Só que não tem como saber esses resíduos energéticos. Aí vou ter que fazer mais uma outra soma. E qual é essa outra soma? Para quem é de pais adotivos? Vai ter que somar o nome, o sobrenome e a data do nascimento. Entendeu? Tá. Dos pais adotivos. A data atual dela Tá. Vamos dizer que nem Jefferson Batista Viscardi. Vamos dizer que você seja adotado. Então você vai somar o seu nome, vai somar Batista Viscardi, vai também somar a sua data de nascimento. Não vai ter aquela última continha que se faz para ajudar. Deu para entender? Qual a última continha? A gente não faz uma última continha sem ser a ajuda do... aquela parte, a última que você soma. A recompensa. A recompensa? Sim. Então, para fazer a recompensa, vai ter que somar tudo. Entendi. Essa que é a diferença, então. Ao invés de eu somar só o Jefferson e o Batista Viscardi, eu somo esses dois, mais a data de nascimento. Isso. No meu caso, seria 9. Entendi. Tá. Eu estava esperando o povo perguntar, mas ninguém fala nada, né? Não, mas você que tem que falar, é você que tem que falar. Mas viu, eu não consigo dar conta de tudo, não, Daí ela perguntou, ou quando uma criança foi abandonada e não se sabe as suas descendências. Mas é a mesma coisa. Sabe o que eu respondi para ela? Ninguém, meu filho, se foi abandonada, ela tem um nome e tem um sobrenome, de alguém. O nome dela não é nenhum. Não, é de alguém, Mas só que ela não sabe. Não, mas ela tem um nome, não tem? Ela não tem o nome e sobrenome? Ela vai fazer a mesma coisa como se fosse adotar, porque alguma coisa ela tem. Porque o sistema exige isso. Não é que nem lá no tempo dos escravos, que era pela quantidade, você não tinha um nome. Quando os escravos vieram para cá, não era um nome. Entendi. Depois que veio a igreja, os poderes eclesiásticos começaram a dar nome para os negros, mas não tinha nome. Então, o que quer dizer? Se ela foi abandonada, ela tem um nome. Ela tem algum nome. Tem. Então, vai chamar o quê? Tem que ter alguma coisa. Aí vai ser a mesma coisa se fosse adotada. Porque o problema de vocês é esse entendimento que eu quero que vocês tenham. Os orixás, eles adentram na vibração de vocês porque vocês fazem parte de um sistema. Só que vocês não ligam para a força que tem o sobrenome. Então, toda hora vocês estão aí botando o nome de vocês no papel. Toda hora. Então, ela tem que ter o nome no papel. Mesmo a Mariazinha que mora lá nos confundé do capeta, tem que ter o nome. Que a mãe e o pai não sabem ler, ela tem o nome. Alguma coisa é chamada. Entendi. Agora, então vamos lá. Porque olha o que eu respondi. Não, nem vou falar. Vamos para a segunda. Não, eu quero saber. Pode falar aí.
Tá, mas não vale tirar sarro, então. Ó, eu falei assim, o espírito planeja a encarnação. Se ele entra no mundo por esse ou aquele ventre, não é o que importa. É onde ele se encaixa que vai contar, porque aquela é a sua família. Mas tá certo, você falou certo. Você falou com mais flosor. Mas o que você falou tá certo. Só que eu preciso unir tudo, porque eu só preciso saber qual é o orixá regente dela, que seria, né, a recompensa. Entendi. Então eu vou estar somando porque se tem. Aí você vai me dizer, mas não é uma data certa do nascimento. Não importa. Não importa. Pode ser que ela não tenha tido no papel a data correta dela de nascimento. Pode ser que aconteça isso. Minha gente, povo da luz dessa terra, não importa. Faça a soma das quantidades, que você vai ver que vai dar tudo certinho. Mesmo que de repente você tenha em todas as somas aí das quantidades, você tenha o mesmo orixá. Pode acontecer. Vamos ver que você tenha, vai, algum em tudo. E aí? Você vai estar trazendo essa lição que tem que trazer. Uma no positivo, outra no negativo, como eu já expliquei. Sim. Tá? Não, mas ó, ela também pergunta, vamos ver, a outra pergunta é a seguinte. E quando no momento do registro natal, errou-se a grafia do nome ou do sobrenome, ou inverteu-se o sobrenome de pai e mãe? Agora você está entendendo? Por isso que não dá. Olha, deixa eu ficar. Porque, por exemplo, meu nome escreve com 2 Fs. E aí foi lá o fulano e escreveu com F só. Eu falei o seguinte. Mas não importa, ela vai, o nome que ela bota no papel, qual que é? É com F só, por exemplo. Então pronto, é o que está no papel. É o que o sistema aceita. Ah lá. Eu respondi isso aí, eu respondi o seguinte, seu Sete. Não há erro. O nome que você usa é o que vale na conta. Mas é claro! Daí eu disse assim, Deus escreve certo por letras tortas. Vamos para a terceira, senão nós já estamos com pouco tempo aqui. O senhor quer fazer mais algum comentário nessa daí? Não, é isso mesmo. Então tá. Quem é chamado por um apelido, isso influencia em algo? Aí eu disse, não na proposta do que o seu Sete passou. Não, isso não. A pessoa falou de nome, não falou. Olha. Quem tem júnior, filho, neto, após o sobrenome, como se calcula? Eu falei, calcula-se como sobrenome. Isso mesmo. Porque é sobrenome, tá É lá. sobrenome. Tá certo. Ó, a última, como interpretar quando se repete o mesmo orixá no sistema e na linha ancestral? Já expliquei. Isso. E se der o mesmo orixá em tudo? Eu falei assim. Também. Olha lá, eu falei assim, basta focar em cada um e entender o que cada um traz. É isso mesmo. Porque mesmo que saia nos 3, cada um tem uma função. É justamente dentro lá do que nós falamos. A estrada, o carro, o combustível. Pois é, o Ogum no sistema é o carro. O Ogum no antepassado é a estrada que passou. E o Ogum no nascimento é o que vem por dentro, o comportamento, o jeito que você vai se comportar, o que o orixá espera de você. Não é? Faz bagunça. Por isso que eu falo, por isso que tem que pegar, botar os pais de santo para botar esse povo cego. Porque o povo também não gosta de pensar. Porque se você pensar, você vai entender. Se cada orixá traz a característica positiva e traz a característica negativa, se você tem o orixá em tudo aí dentro desse mapa de quantidades, não é difícil, porque algum ele traz o quê? Você tem que ter a força, a superação, no negativo é tudo ao contrário. É só você ver todo lá com as quantidades, não é difícil isso. Não é difícil. Então, se eu for falar de temperamento aqui, o povo vai ficar, então é louco. Eita, tem essa também? Você não quer que eu fale dos elementos? Vamos falar dos elementos. O senhor falou sobre o D, por exemplo, D Oliveira. Agora, se for dos Santos, é a mesma coisa? Esquece o do, o D, o da, o di, o do. Então tá bom, é isso aí que eu queria saber. Então, pois então, tá ótimo. É que é fácil, mas às vezes as pessoas o senhor falou, o senhor incentivou o pai de santo a não ajudar as pessoas. Não é bonito, viu, seu Sete, isso? Eu falei. Não,
Mas às vezes o povo não entende. Não, e cansa, o cara também é humano, né? Agora já pensou, um pai de santo tem, 60, 40, 30, né? Filho de fé. Cada um vem com uma pergunta dessa. E teve um menino que até passei para a Márcia, que falou, olha, eu fui lá na Umbanda, perguntei para todos os filhos quem é que estudava, e todo mundo falou que não, com uma decisão assim, sem igual. Como assim, meu filho? Vou ler, achei o que ele falou. Ele falou, olha, tô baixando os áudios do meu celular para ouvir, gosto muito de estudar. Cara, na boa, você acredita que todo mundo que eu conheço na Umbanda, perguntei se estuda e etc, a resposta foi uma só, não. Mas é porque só está implantado o que é a incorporação. Né? Acha que a incorporação é o caminho da evolução. Esse é o problema. Achando ficou espantado. Tudo é incorporação. Bom. E não tem os questionamentos, né? Porque assim, a primeira vez que eu baixei na menina, ela falou assim, mas que esse Exu quer na minha vibração? Ela começou a questionar. E os questionamentos são propositais para que o médium possa ter entendimento do que ele concebe, o que ele pode também estar adentrando. Por essa razão que tem muita coisa errada aí, dentro da nossa Umbanda, que o povo vai, né? E aí a vida começa a desandar, aí o pai de santo, mãe de santo, fala assim, é uma macumba que fizeram, uma magia que fizeram, uma feitiçaria que fizeram na sua vibração, e o povo vai lá, paga o que paga e aceita. Porque não tem um questionamento. Então, entendi. É necessário o questionamento, é claro, de uma forma inteligente, para que possa estar albergando o que é necessário para evoluir, principalmente mentalmente. Olha, é uma pergunta que também as outras pessoas fazem. Até vou dizer ao senhor, hoje a gente não tem mais do que uma hora, então só vai dar para falar dos 4 elementos, se tirar essas dúvidas aí. A menina falou que pode falar mais, meu filho. Não, ela falou que pode falar mais 15 minutos só, não 2 horas. Se puder falar 2 horas, daí não dava. Mas, bom, vamos... Daqui, eu tô nela, agora nós vamos embora. Tá bom, mas eu vou fazer que nem a da outra vez, vou pôr na sua conta. Vamos embora. Não, mas bom, vamos lá. Ó, é o seguinte, eu até quero pedir licença para todo mundo que vai ouvir isso agora, no que diz respeito a fazer entrega. Porque ela também é questionadora, eu não sou questionadora para duvidar das pessoas, mas para entender. Se eu pergunto para o senhor, seu Sete, por que eu vou fazer uma oferenda para o meu Exu? Daí se o senhor me responder, você não gosta de receber presente, você não gosta de agrado, eu diria o seguinte, não. O presente que eu gosto é que você esteja com saúde, feliz, trabalhando, estudando para o seu desenvolvimento, fazendo o melhor que pode. Agora, aonde que um espírito de luz, que é o jeito que eu vejo os Exus e as entidades da Umbanda que trabalham comigo, vai querer um agrado para ficar feliz com aquilo, contente porque eu lembrei dele? Eu já expliquei isso para você. Eu vou repetir para que vocês possam entender. O que é um ritual magístico? Na maioria das vezes é necessário um ritual magístico porque o filho de fé ou a pessoa que está sendo tratada precisa do equilíbrio de alguns elementos para fazer a vida se firmar. Entendi. Então, através dessa entrega, o Exu ou o soldado de Exu, porque muitas vezes o soldado do Exu vai lá, manipula o que está ali ritualisticamente, através daquilo, consegue manipular os elementos da pessoa e a coisa começa a andar. Entendi. Isso é necessário desde que a pessoa concebe. A pessoa não pode ser forçada, porque senão vira o quê? A religião dogmática. E a Umbanda não é dogmática. Que bonito. Você está entendendo? Entendi. Então, se vamos dizer que a menina vai em algum lugar, aí vamos dizer que ela não tem esses Exu, né? Que ela tem. Ela vai lá no lugar e o povo diz, olha, do jeito que você está, você vai ter que arriar
uma comida para Exu. Ela agradece e sai, porque ela não concebe. Entendi. Você está entendendo? Claro, claro. Então, se o filho de fé concebe, até porque, eu não sei se você sabe, quando os escravos vieram para essa terra de vocês, eles não faziam, porque nem na encruzilhada eles podiam ir. Por quê? É ir para a encruzilhada e ir para o tronco. Ah, tá, é claro. Porque, pô, fica com medo. Não tinha como, eles eram limitados, eles não podiam sair dali. Tá. Eles não iam poder, por exemplo, arriar uma oferenda para Oxum numa cachoeira. Sim, claro. Não, mas... Até porque não podia, era proibido, não se existia isso. Tá. Quem foi trazendo todo esse ritual magístico, ritualístico dentro da Umbanda, foram novos seres encarnados na Terra para trazer essa limpeza dentro da Umbanda. Mas sempre há o quê? Essa ramificação do candomblé com Umbanda, umbandomblé. Tá. E aí novos espíritos foram se firmando. Novos trabalhadores foram se firmando. Agora eu vou te falar uma coisa, agora vai acabar mesmo, segura as porteiras se eu trancar a rua. Presta bem. Segura as porteiras, outra Vai lá. Uma coisa, dentro da limitação que eu sou das trevas, o que eu não concebo é, por exemplo, uma filha de Oxum ir dentro de uma cachoeira para passar o que vocês chamam aí de ebó, de padeu, raio lá que seja, para encontrar o caminho financeiro. Fora que os miasmas nessa limpeza ficam dentro do plasma natural da cachoeira. Então, presta bem atenção, dentro da minha submissão que eu tenho dentro das trevas, eu não aceito isso. Porque a força sagrada das águas claras vão estar sendo sujas por um trabalho tradicional feito pelos homens. Quer dizer, olha só, limpa lá o povo, lá, né? Na cachoeira, passa lá os ovos, lá tudo que vocês gostam de passar, e vai embora. Toda aquela sujeira vai para onde? A sujeira astral que o senhor fala. A sujeira astral. O Exu pega e transforma e põe no outro lugar. Aí é mais trabalho. Fora que ali está toda aquela corrente natural sagrada da cachoeira. Uma coisa você pegar, cagar lá na boca do rio. Pegar 20 homens, ficar cagando lá na boca do rio, para aquela nascente do rio vir suja. Só que eu vou te falar uma coisa, Nildo Biscardi. O ser humano concebe isso. E quem sou eu para mudar essa consciência? É por essa razão que eu estou te dizendo que vai haver uma transformação. Tá, mas qual que é a alternativa para essa moça de Oxum não ir na cachoeira? Não, a alternativa, se ela for no Pai de Santo, o Pai de Santo falar que ela tem que ir para a cachoeira, ela vai. Porque é o que ela concebe. Tá. A alternativa é o que você já sabe. É a grande reforma interior. Porque nenhum processo existe internamente em cada pessoa se não tiver também um trabalho árduo da reforma interior. Tá. Porque você está atraindo uma coisa que você é capaz de aprender e superar. Nenhuma lição é dada para o pai se o pai sabiamente entende que você é capaz.
Tá, entendi. Então, vamos dar um exemplo. Se a Joana, ela tem tudo no corpo dela, miasma, toda coisa que ela acumulou com um comportamento desregrado. E aí ela vai na cachoeira e se desfaz. Não é comportamento desregrado, não. Às vezes a Joaninha nasceu de um pai, por exemplo, um pai autoritário. Ah, tá. De repente, esse pai tinha um vício do álcool. Então, a Joaninha teve muitos processos dentro do lar dela, quando criança. Ela absorveu tudo isso. Aí a Joaninha cresceu como médium. A Joaninha não confia nela. A Joaninha não acredita. Tem a baixa estima. A vida da Joaninha não anda. Fica lá, nos perrengues do financeiro. Isso. Aí entra dentro do centro de Umbanda. Aí o pai de santo fala, você tá macumbada, fizeram magia para você. Se a Joaninha não conceber essa magia, ela não faz. Se a Joaninha começar a aprender justamente os processos que levam o ser humano, ela vai se auto-reconhecendo. Ela vai aparando as arestas do passado, equilibrando a criança interior que ela tem. Porque a criança interior está lá, batendo no presente dela. E aí a coisa começa a andar. Porque os orixás querem isso. Eu não falei de cada característica de cada orixá. Falou. Eu não falei nada assim, algum você tem que acender a vela, não sei o quê. Você tem que... Não. Eu vou falando de cada característica de cada orixá. O senhor está ouvindo? Pode falar. Então. Só que assim, se aí aconteceu, vamos dizer que ela pegou as coisas por... Vamos dizer que não é a Joaninha, então, é a Rita. Aí ela foi lá e teve certamente um comportamento assim que não teve a reforma íntima, então ela tem um monte de bichinho na aura dela, no corpo astral. Aí ela começa a ir no centro, vai. E aí? Aí ele fala, você tem que ir lá na cachoeira, filha. Vamos. Fazer uma entrega aí de uns R$2.000. Tá. Aí o que vai acontecer? Por um tempo, ela vai aumentar a vibração dela. Até porque é Joaninha o nome da mulher? Essa é a Ritinha. Ritinha. A Ritinha, ela também tem as suas forças espirituais. E naquele momento que o trabalho está sendo feito, ela também está sendo amparada pelos orixás, pelos guias, pelos mentores dela. Mas ali eles estão irradiando energias para que cure todos os processos dela do passado. Então, naquele momento, por um tempo, as coisas andam. Depois volta tudo para o lugar de origem, porque o grande núcleo, o núcleo, que é o interno, não trouxe mudança. Entendi. Mas só que a minha pergunta é mais assim, aonde que vai aquilo que não era para ficar ali no campo sagrado? Se ela foi lá, tomou o banho e fica ali no campo sagrado, o senhor já não concorda com isso? Não. Porque é mais trabalho, meu filho. Mais trabalho para quem? Mais trabalho para o espiritual para fazer essa limpeza. Uma coisa é a pessoa chegar, vamos dizer assim, vamos falar da Ritinha, não falar da Joaninha, porque a Joaninha já contei a história. Bom, a Joaninha começa a prestar atenção que o pai bebia, porque ele também tinha vários processos. E que a vida dele também não era fácil. Então, a Joaninha começa a entender o porquê do vício do álcool do pai. É nesse entendimento que a cura começa a se firmar emocionalmente. E aí, provavelmente, essa Joaninha deve ser filha de Oxum, deve ter uma vibração ali de Iemanjá, e aí começa a se firmar. Vamos dizer que a Joaninha seja médium de incorporação. Aí ela começa a adentrar no trabalho espiritual e cada pessoa que a entidade dela for tratar vai falar um pouco também da história dela. Olha. Então o médium, o que o médium tem que fazer? O médium de incorporação. Não ficar ostentando, né? Que eu já falei isso, nada de ostentação. Prestar atenção nos atendimentos que a entidade traz, né? Para que essa é a lição que ele também tem que trazer para curar
internamente. Ah, Agora você me diz, a Joaninha vai para lá, faz tudo aquele negócio. É trabalho para quem? ué. O planeta inteiro chamando, né? O planeta está sendo chamado para uma conscientização mais elevada, né? Estão falando do povo para salvar o planeta. Aí vai lá a Joaninha, suja as águas claras. Para quem que vai fazer esse trabalho de limpeza? Os Exu. É. Então, vocês são super competentes, ela não se preocupa. Você está entendendo? Nós estamos presos também, eu já disse para vocês, Já. nós estamos presos na evolução humana. Uhum. Entendi. Então, no caso, a reforma íntima é o melhor caminho, só que... Desde que você conceba. Não adianta eu falar para o macumbeiro que tem que fazer reforma interior. Ou não adianta eu falar uma pessoa que não tem conhecimento das letras ter reforma interior. Que nem lá nas terras longe que a menina vai. Adianta ela falar de reforma interior? Não, Não vai adiantar. não vai. Então tem que se trabalhar de uma outra forma. Tá, cada um faz o melhor que pode. Depende muito do que o pai e a mãe de santo concebem. Entendi. Não, tá, mas, por exemplo, com essa explicação de que existe uma magística por trás de equilíbrio de energia e abre o caminho por conta disso, eu faria, por exemplo, uma entrega. Agora, eu não faria uma entrega se me dissesse que é para agradar a Exu. Mas existe... vai saber como é que tá o seu Exu no degrau que tá. Né? O senhor se diverte, né, Mayuga? Mas a gente entende vai que saber, todo Exu... por exemplo, eu sou 7 encruzilhadas, né? Eu tenho várias ramificações, como eu já falei. Isso. Tem um povo que faz entrega para os seus 7 encruzilhadas. Sim. Você tá entendendo? Para agradar. É para agradar. E o senhor fica feliz? Meu filho. Eu não acho que o seu Tiriri vai ficar feliz com uma oferenda com o intuito de fazer ele ficar feliz. É a mesma coisa de acender vela para o seu anjo da guarda. Quer dizer, o seu anjo da guarda precisa de luz. Agora, se você me disser, eu estou acendendo uma vela para que eu possa me conectar ao meu anjo da guarda, isso é diferente. Que não precisaria também. Agora, para acender uma vela, para iluminar o seu anjo da guarda que está fraco, que anjo é esse que está fraco? Não, é falta de entendimento, senhor. Você está entendendo? O povo vai falar, meu anjo da guarda está fraco, você precisa fortalecer o seu anjo da guarda. Que anjo é esse? Mas agora o senhor vai criar um karma com as pessoas que acendem seus 7 e está ajudando. Estou dizendo que não tem que acender a vela para você ter a conexão com o seu anjo da guarda. É diferente. Agora, você acender a vela, porque o seu anjo... É mais fácil você estar lá no abismo do que o seu anjo da guarda está fraco. Então, você acende a vela para o seu anjo da guarda para trazer a conexão com ele. Entendeu? Entendi, mas não é uma coisa que eu faço. Não estou falando com você, estou falando que o povo faz. Que nem mas o senhor vê precisão de fazer isso? A menina. Deixa eu ver se eu posso falar isso com autorização do seu tranca-rua. Seu tranca-rua? É claro, ele é o guarda daqui da casa. Ah. Eu não sou um guardião de proteção. Tá, eu posso falar. Deixa eu te explicar. Antes de qualquer trabalho espiritual, a menina se reporta aos 4 guardiões da casa. Aos 4 Exus de proteção da casa. Então ela vai lá, acende a velinha. Por que ela acende uma velinha? Porque o elemento fogo é sagrado. Ela não pode soprar e firmar o elemento fogo. Você está me entendendo? Sim. E ela, na maioria das vezes, por conta do acúmulo de trabalhos que ela tem,
o mental dela, às vezes, não está vibrando esse elemento fogo, porque depois eu vou te explicar sobre os elementos. Então, é mais fácil essa conexão. Então, ela acende a vela e pede a proteção. Entendeu? Entendi. Mas não é a vela, esquece a vela. É o elemento fogo que é sagrado e divino. Entendeu? Mas isso aí é uma ferramenta de suporte para nossa incapacidade de se conectar sem isso? Ou o fogo precisa existir ali? Não entendi. A vela precisa existir ou é só um instrumento para a gente se permitir acreditar que está acontecendo o negócio? Não, ele é o elemento fogo que é sagrado. Entendi. Se você, de repente, com o seu mental, conseguir fazer fogo, você não precisa da vela. No astral, né? Você está entendendo? Sim. Porque o guardião, ele precisa de um elemento para reportar o que tem que fazer ali na hora. É uma deficiência dela. Porque ela poderia estar mentalizando, mas não tem como, porque às vezes minha cabeça de médium não tem tanta coisa para fazer. Então, é mais fácil colocar o elemento fogo ali, que eu sempre falo para ela, que não é o elemento constante fogo. Às vezes, numa fração de segundo, a conexão já se firma. Por exemplo, se a vela apagar, a conexão já se firma. Tá. Entendi. Foi só ali no momento. Você entendeu? Tá. Então, é necessário numa casa, como nas outras casas, fazerem, tá, esse firmamento através do elemento fogo. Existem alguns guardiões que não precisam do elemento fogo. Aí coloca lá, né, o copo com água, o copo lá que seja, alguma coisa, representando que é como se fosse a conexão para que o Exu possa fazer o que tem que fazer. Vamos explicar melhor. Vamos entender melhor. Vamos dizer que você está numa sala escura. Tá, peraí que apagou aqui o... O senhor aprendeu a usar o isqueiro, seu Sete? Ela já deixa, é só apertar o negocinho, ela já deixa em pezinho, apertou, o negócio saiu. Tá certo. Vamos dizer que você está dentro de um quarto escuro. O interruptor está em uma das paredes. Você tem uma vela na mão. E você tem como acender essa vela. Você pode estar tateando até encontrar esse interruptor. O mais fácil você acender essa vela, vai iluminar um pequeno espaço até você encontrar esse interruptor. Você está entendendo? Ajuda. Então, a vela é o encontro, o elemento, não vou colocar só a vela, o elemento é o encontro mais acessível às suas forças espirituais. Uma ótima introdução para a gente falar dos elementos. Por isso que eu gosto de você, meu cabra. Vamos lá. E aí o senhor citou preparação, conhecimento para albergar as forças de cada elemento. Justamente. É isso. Então vamos começar por Oxalá. Bom, Quem tem Oxalá no sistema? O elemento é definido por qual? Pelo sistema, não é? Pelo... Você já está fazendo tudo errado. Então, primeiro você tem que entender outra coisa. vamos ver. Você precisa entender que existe um lugar no espiritual que não tem um elemento. Existem planos espirituais, planos negativos espirituais, que fazem, cada um tem o seu elemento no negativo. Mas existe um local no espiritual, tá? Que não é regido por um elemento. A menina acredita muito nisso. Eu gostaria de passar um pouco do que eu ensinei a ela para a gente poder entrar nos elementos.
Tá, vamos ver. Essa força que acaba regendo tudo, ele é o mais elevado de todos. É o mais poderoso, é o inimaginável. A menina acredita que eu fiz ela acreditar, porque se eu falasse de outra forma ela não ia acreditar. Ele é a origem, é o fundamento de tudo e de todos dentro dessa criação. É como se fosse, para você entender, uma esfera primordial. Tá. Esse conhecimento foi trazido lá atrás e tem a denominação do nome Akasha. Ele é feito de tempo e espaço. Tá. Você conhece? Sim, onde se guardam os arquivos. Justamente. A menina acredita nisso. Através disso, eu consegui trazer para ela que tudo que está ali numa caixa, ela tem acesso, desde que ela tenha o silêncio mental. Todos vocês têm acesso ao que está contido numa caixa, desde que vocês tenham o silêncio mental. Só que o que acontece? Preste atenção. Todos vocês herdam temperamentos dos seus pais e também da sua linha ancestral. Né? Os elementos do que é? É uma combinação do que vocês trazem aí dos seus pais, que vocês vão conscientemente e inconsciente repetindo. Vamos começar pelo elemento fogo, porque nós estávamos falando da vela, não era? Isso. O elemento fogo está na região da sua cabeça. Por quê? É ali que tem toda a vibração da criação. Olha. Toda a vibração da criação está na cabeça. É o fogo. O fogo é vida. O fogo é paixão, né? Fogo. Tá. E o fogo, ele tem essa particularidade na cabeça. Quando você dorme, você esquece o ontem. Você sempre tem a vida firmada. Cada vez que você dorme, acabou, chega. Você não fica lá dormindo pensando, né? Pensando. Não, acabou. Você esquece. Aí você acorda de novo. Aí começa de novo a vida. A atividade é o fogo. Nessa região, entre o coração e o pulmão, vibra o elemento ar. Então, o fogo em cima, o ar embaixo. Essa parte da barriga de vocês, vibra o elemento água. Da parte de baixo, os pés, vibra o elemento terra. Mas presta atenção, menino Biscardi. Esses elementos nunca estão em equilíbrio em vocês. Que nem a menina é ar, né? Já falei para vocês. O ar está na cabeça dela. E no pulmão. Ai, na Você tá cabeça não entendendo? fica o fogo? É. O fogo deve estar em outro canto que a gente não sabe. Que tem como medir isso, mas agora isso aí depois eu falo. Então vocês não têm. O único que tinha os elementos em equilíbrio morreu na cruz. Olha. Ou vocês têm fogo demais, ou ar demais, ou água demais, ou terra demais. E esquece um pouco os orixás. Tá. Tá? Esquece um pouco os orixás. Nossa. Então vocês não têm os 4 elementos em equilíbrio. Ou vocês são emoções demais, ou vocês são extremamente teimosos, rancorosos. Cada elemento traz um temperamento. Deu para entender? Deu. Tá? Então vamos explicar. Por exemplo, o fogo. O fogo no positivo, ele é entusiasmado, ele é dinâmico, ele é ativo, ele é determinado, ele é alegre, é a força criativa.
O fogo na cabeça. É o fogo que traz a maior parte das invenções da Terra. Agora, o fogo no negativo, que vai estar em outro lugar, ele é ciumento, ele é irritado, ele é agressivo, ele é destrutivo. Tá dando para entender? Sim. Vamos dizer o elemento ar. No negativo, que é a menina. É suscetível a toda negatividade. É volúvel. É inconstante. Uhum. Agora, se ela fosse no positivo, compenetrado, habilidoso, otimista, independente. O ar é extremamente dependente no negativo. Então, cada elemento, ele traz uma polaridade positiva e uma polaridade negativa. Deu para entender? Deu. Por quê? Vocês começam a desenvolver essas sequelas lá atrás, dos pais de vocês e também da linha ancestral. Então, vocês não compartilham esses elementos do equilíbrio. Aí cada um fica numa ordem aí. E aí vem os coitadinhos dos orixá, não é? É, coitadinho. Coitadinho somos nós, cara. Aí vem os orixá para ver se dá jeito em vocês. Cada orixá traz um elemento sagrado. Por exemplo, Xangô, Ogum e Oxalá é fogo. Tá dando pra entender? Sim. Por exemplo. E Oxalá? É. Nossa, Oxalá é fogo? Também. Tá. Por exemplo, o quê? Fogo sagrado. Mas não é o fogo que você está pensando, meu filho. Ah, entendi. Não é o fogo que você está pensando. Cada orixá traz uma polaridade de um elemento para você. Só que você está na vibração dos 4 elementos em desequilíbrio. E aí começa a trazer todos esses transtornos mediúnicos em vocês. O problema não está no elemento do orixá. O problema está no que você tem que fazer para equilibrar o seu elemento. A água, por exemplo. A água, no negativo, ela é extremamente derrotista. Ela não tem esperança, é tímida, é indiferente a tudo, é antissocial, vê negatividade em tudo. A terra, no negativo, é desleixado, se autodeprecia, é lento, é indolente. O problema não está no orixá. O problema está na capacidade do filho de fé de transformar essas características negativas e trazer a reforma interior. Porque uma vez que ele trabalha cada característica negativa e transforma para o positivo, o seu orixá sagrado traz o elemento necessário para que ele possa entrar na integração dos 4 elementos sagrados. Mas já vou te falando, a única que fez isso morreu na cruz. Nossa. Mas isso quer dizer que é possível. Claro. Se vocês tiverem o poder, o caminho do silêncio mental, vocês buscam a caixa. Na vibração do conhecimento do Akasha, muito vocês vão saber dos vossos passados. Olha. E presta atenção, muita coisa também das outras vidas. Mas, o seu Sete, inclusive estava falando isso com o Marabô sobre projeção astral e desdobramento. Tem a ver com isso? Uhum. Tem. Eu não falei com a caixa isente de tempo e espaço? Claro. Se você entra no silêncio mental, você não está nem no tempo nem no espaço. Você já fez meditação? Já. Tá. Conseguiu? Oh. Tá. E o que você visualizou ali? O que você viu? Então, cada uma a gente
ver alguma coisa, mas enquanto eu estava vendo, eu achava que eu estava só imaginando. Então, aí, a hora que eu parei de ver as coisas, daí não Não, lembrava mais se nada. você praticar isso, você não, você vai começar a ter muitas respostas, muitas respostas, muitas Ah, respostas. Vocês conseguem até ver, presta bem atenção, aham, porque tudo não tem tempo e espaço, né? Aí quando tá. você sai da vibração da meditação, o que vai acontecer? Você vai começar a ver o que pode acontecer lá na frente. Hum, Algum entendi. recado do seu guia espiritual que ele está determinando para você. Uhum, Então o entendi. problema não está no seu orixá, está no elemento que você carrega no negativo. Por essa razão é necessário a reforma interior. Entendi. Então, só para completar aqui então, sabemos que Oxalá e Ogum é fogo e Xangô também. Seria a água Iemanjá e Oxum? Iemanjá e Oxum. E o ar Yansan e Oxóssi? Isso. Ó. Não, mas é. Então tá bom, já temos todos os elementos. Então agora, como é que eu descubro qual que é o meu elemento? Não, o seu elemento sagrado, agora nós vamos para outra parte. É. Mas peraí, antes de ir lá, o senhor não falou o positivo da água e nem da terra. Positivo da onde? Do elemento água e do elemento terra. Bom, Ou falou? positivo da água, o que que é? Modesto, generoso, Uhum. atencioso, dócil, terno. Da terra. Ele é prestativo, tem estrutura, né? É povo que consegue dinheiro, tem direcionamento e é firme. Confiável. É confiável. Tem razão, né? Uhum. Realmente quem tem o poder da terra no positivo, ele é assim, é um excelente doutor das leis. Olha. Doutor das leis. Ah, Então tá, sabe que a menina quer que fale? vamos ver. Lá da, da, dos orixás lá que tava faltando. Tá, mas a gente pergunta a ela se ela pode, porque a gente tem que terminar os elementos. Eu também quero. Ela tá, Porque se eu deixar aqui agora, sem a pessoa saber como é que acha o elemento dela, daí tá tudo enrolado, igual o senhor fala. tá, então vamos falar a liçãozinha lá que a gente pegou. O 1 qual que Ó, é? O pessoal saber. Oxalá, Oxalá. O 2 que é? Ogum. Ogum, O 3 o que é? Iemanjá, Iemanjá, a mãe sagrada. O 4 o é, que é? Yansan, A bonitinha dos índios. 5 o que é? Oxóssi, Oxóssi. A menina está perguntando uma coisa aqui, mas eu vou explicar para ela. O 6 o que é? Oxum, O Oxum e o 7, o pai da justiça, não é? Xangô. Xangô. Sim, Então vamos senhor. lá. Vamos colocar para cada um o elemento para o filho de fé saber, né? Não é isso que você Isso, quer? Tá. isso, Então, Oxalá, o fogo sagrado, tá, né? Então, Oxalá, Ogum fogo, e Xangô é o fogo sagrado. é. Quando eu falo fogo sagrado, será que você consegue conceber isso? É um fogo que não queima, vai. É um fogo transformador, né? Ah, aham, aham, Um fogo transformador, tá. para você poder entender. Hum. Iemanjá, o que é? A água transformadora. A água transformadora. Yansan, A água sagrada, né? não vai, porque se você ficar achando que é a água que cai da torneira, não vai dar certo. O que fica lá no rio não vai dar certo. Entendi, Um entendi. elemento sagrado, é fora da limitação do ser humano. Tá certo. O que você Então, tem que entender é por isso que eu queria que vocês ficassem mais presos aos elementos que vocês carregam na deficiência. Porque é impossível você entender o que significa o elemento de um orixá. olha. Não dá para você conceber.
Então, mas vamos continuar, vamos tentar. O 4 Yansan é o ar. O ar sagrado. Oxóssi é o ar. 5. Oxum 6 é a água. Água doce, né? Mas é sagrado, tá igualzinho da Iemanjá. Que é doce, que é salgado. É água sagrada, pronto. Tô brincando, seu 7. Olha lá. Xangô 7 fogo. Então tá, pronto, terminou. A menina fez uma pergunta aqui, vamos ver se você pega aí. Vamos ver. A menina está perguntando, está faltando um, seu 7. É o éter? Não. Esses são 5 elementos, tá faltando um. Ah, tá faltando a terra. Ah, bom. Ah, entendi. Tá faltando a terra. Aí ela está perguntando, por que que a força da terra não está direcionada nos 7 orixás sagrados? E aí? Por quê? Quem comanda a vibração da terra? Exu. Exu. Acertei? Acertou. Ah! Não, tá bom. Quem está na terra e comanda o histórico milenar da terra? Quem conhece todas as fraquezas dos homens? Exu. Exu orixá, né? Exu é o único, presta bem atenção, que consegue penetrar nos outros elementos. Olha. Entendi. Então a terra fica para Exu. É para Exu. Que não é a terra que você concebe, é terra, um elemento, né? Por essa razão, que quando o povo fala que Exu abre os caminhos, Exu vem um povo pedir para Exu dar dinheiro, Exu para cuidar do amor, que são lições da terra. Tá bom. Mas nada disso vai adiantar, eu não quero que vocês fiquem sabendo do elemento. Eu quero que, por exemplo, que o fogo seja entusiasmado, seja dinâmico. É muito fácil você saber. Se você não, por exemplo, se você não é compenetrado, se você não é alegre, você está trazendo seu elemento negativo. Seria bom você colocar isso. Deu para você copiar tudo do que eu falei dos elementos? Porque aí a pessoa vai começar a se encaixar. Que a menina sabe literalmente que ela é o ar presta bem atenção, pelas características que tem o elemento dela. Não é pelo orixá. Não é pelo orixá. Não é pelo orixá. Então o senhor está basicamente dizendo que cada um tem que se virar para encontrar o seu elemento. Que é mais fácil, porque presta atenção. Lembra que eu falei que o elemento da menina é o ar, não é? Falei várias vezes. E ela é feita de Oxóssi. Oxóssi. Ela traz a vibração do elemento ar. Só que no sistema. Ela está pegando o ar no negativo. Então, eu quero que você coloque aí as características de cada elemento. Esquece o orixá, porque senão a pessoa não vai trazer essa mudança interna. Aí ela vai se encaixar. Eu sou desse jeito, eu sou dali. Então eu estou trazendo realmente o elemento fogo, o elemento ar. Você está entendendo? Sim, entendi. Então, não é porque eu sou de Ogum que o meu elemento é fogo. O Ogum está querendo trazer o seu elemento sagrado. Ele está querendo equilibrar. Equilibrar. Tá. E aí o que você faz? Você deve estar num dos elementos aí em desequilíbrio desse que eu te falei. E é essa característica do elemento que você emana para o mundo. Entendi. E o mundo responde dessa forma para você. Muito bem. Tá gravado aqui, seu Sete. O que o senhor falou do positivo e do negativo de cada elemento. Então é só o pessoal voltar lá e ouvir novamente. Tá.
Posso falar direito? Vou falar mais para o povo entender. Fogo, negativo. Fogo. Ciumento, irritado, agressivo, destrutivo e voraz. Positivo, no fogo. Ele é entusiasmado, ele é dinâmico, ele é ativo, determinado, ele tem uma força criativa e alegre. É muito bom ficar perto do povo aí. Você pode ver, o povo que tem fogo é extremamente alegre. O ar é negativo. Suscetível a toda negatividade, volúvel, bisbilhoteiro e quer tirar vantagem em tudo. Eita. O positivo. Compenetrado, alegre, habilidoso, bondoso, é otimista e independente. A água no negativo. É derrotista, não tem esperança, é sem esperança, extremamente tímido, indiferente a tudo, é antissocial e também acaba achando que está tudo errado na vida, sabe? Acho que está tudo errado. Nossa. Se autodeprecia. Positivo, porque é muito emocional. É o coitadinho de mim. A água negativa é o coitadinho. O positivo. É modesto, é generoso, tem um poder curador extremamente elevado, é atencioso, é dócil, eterno. A terra, no negativo, desleixado, é lento, se autodeprecia e tem aversão também ao contato humano. A terra. Tem dificuldade de implantar o amor, de dar carinho. No positivo, é atencioso, é prestativo, tem dinheiro, tem estrutura, tem facilidade para construir as coisas, tem direcionamento, tem objetivo e é firme. A partir daí, vocês têm que se preocupar com isso. O que vocês podem mudar? Colocando sempre uma ação positiva. É aí que tem que mudar. Para o seu orixá fazer o que tem que fazer. Deu para entender, menino? Ah, claro, claro. É simples, né? Da lista que o senhor passou, agora ficou claro. É isso mesmo. mesmo. Não, tá bom. Tá bom, entendi. E aí vocês vão estar fazendo o quê? Vocês vão estar se encaixando, né? Foi assim que eu fiz com a menina. Vai se encaixando e vai mudando o que tem que mudar. Aí ela foi ali, se adequando. Tinha uma dificuldade imensa, né? De ser compenetrada. Tinha uma dificuldade imensa de entender a leitura. Então, porque ela não tinha o quê? Visão, né? Ela não era compenetrada. Então ela foi trabalhando isso nela. E aí vocês vão. Isso é muito fácil. Depende do quê? De um esforço individual de cada um. Claro, claro. E procurar saber sem ficar criando mais e mais questões que deixa você confuso, né? O senhor passou a ideia já? Porque você tem a ver. Você tem que se colocar de frente para o espelho e falar, eu sou isso mesmo. Os resultados que eu tenho na minha vida, as pessoas que estão ao meu redor, é porque eu estou refletindo essa lição. Olha. Então, o que eu tenho que fazer para mudar? Não é o meu orixá. O meu orixá não tem que fazer nada por mim. Eu que tenho que fazer algo para interagir no elemento sagrado do meu orixá. Tá certo. E quando a pessoa descobre o elemento dela? Daí, ela vai, por exemplo, se é o ar, ela vai sempre precisar de um charuto para incorporar o Exu? Não, aí também o que você, aí que tá. Aí o que você está concebendo, né? Porque assim, se você está incorporado, automaticamente seu Exu vai pedir o utensílio magístico. Entendi. Se você incorporar um preto velho, ele vai pedir alguma coisa para estar facilitando o trabalho dele. Cada caso é um caso, então. É o que eu te falei. Existe, tá, um ritual magístico implantado no charuto, que é um elemento sagrado que a menina precisa para estar trazendo as informações necessárias, tanto para o mundo como para ela. Claro. Sim, entendi. Então ela necessita, não tem como.
Tá certo. Então tá aí, seu Sete, os 4 elementos. Tem mais alguma coisa que o senhor queria falar a respeito dos 4 elementos? O senhor tem, porque tem 5, a gente sabe que tem o elemento do éter também, mas esse o senhor não falou, não... Bom, o elemento do éter não está na vibração de vocês. É que nem eu falei, os 4 elementos, eles interagem justamente com o temperamento do ser humano, de cada um. Então, esquece esse daí. Até porque não tem nenhum éter e nenhum orixá aí. Entendi. Agora, então vamos lá, ó. A gente tá na hora, o senhor quer ir lá onde a menina tá, negociar com ela uma outra rodada, podemos ir, como é que é? Vamos embora, você pode ir? Eu posso. Então vamos embora que eu já quero falar lá do negócio que eu tenho que falar dos chás que estão faltando, para você ter entendimento. Vamos fazer o seguinte. Na vibração da Umbanda, que a menina concebe, que você concebe, né? Salve 7 encruzilhadas, o meu amigo de fé. Laranjo! Salve seus 7 encruzilhadas. Era madrugada, quando uma gargalhada na encruza ecoou. A lua brilhava, a rua iluminava os caminhos por onde Exu passou. Quando o galo canta é hora, 7 vezes o sino bateu. Com sua capa bem exuberante, homem nobre e elegante, meu 7 em cruz apareceu.